Boa noite, família Uivos. Relato: lobisomem ataca vigia de usina em Iracemápolis, São Paulo. Olá, Agatha e inscritos. Me chamo Célio da Silva. Achei seu canal há pouco tempo e já me inscrevi. Acompanho assuntos sobre lobisomens porque também tive uma experiência com essa criatura. Tudo o que irei contar aqui realmente aconteceu. Não foi ninguém que me contou. Nunca imaginei que lobisomens realmente existissem, até começar a trabalhar numa usina em Iracemápolis, São Paulo, no finalzinho dos anos 80. Foi meu primeiro emprego, com 17 anos. Todo dia, religiosamente, trocávamos de turno às 6 da tarde. Era um ritual silencioso. O vigia da noite recebia o rádio, a lanterna e as chaves, enquanto o do dia ia embora apressado, sem olhar para trás. Ninguém gostava de ficar depois do pôr do sol. Notei isso na primeira semana de trabalho. Os funcionários mais antigos viviam de cochichos, ressabiados, mas nada era falado abertamente. Obviamente que estranhei tudo isso, mas era meu primeiro emprego. Tinha que encarar qualquer coisa. Trabalhei nas 2 primeiras semanas tranquilamente. Pelo menos no meu turno, nada de anormal acontecia. Até que um dia aconteceu algo muito estranho naquela usina. Cheguei para trabalhar e não vi meu colega Roberto. Ele não era de faltar. Homem casado e pai de 2 filhos, muito responsável. Então fui até o encarregado, seu Zé Mota, e perguntei: seu Zé, cadê o Roberto? Seu Zé estava para lá e para cá. Parecia estar resolvendo algo muito sério e estava muito nervoso. Me chamou até sua sala e me falou com os olhos arregalados e a voz apreensiva: rapaz, achamos o Roberto agora há pouco, encolhido e sujo de sangue, lá nos fundos, perto do silo velho. Eu gelei quando ouvi isso, pois Roberto era meu amigo. Ele está ferido? Não, não é sangue dele, pelo menos não pareceu. Ele estava em choque e só dizia que viu uma coisa, não falava mais nada. Então colocamos ele no carro e levamos para o hospital. Fiquei preocupado com meu companheiro de trabalho e achei aquela história sem pé nem cabeça. Mas seu Zé estava falando sério e parecia muito preocupado. Então pedi para seu Zé me informar sobre o estado de saúde do meu colega e fui assumir meu turno. Confesso a vocês que fiquei com muito medo, pois ninguém sabia o que realmente tinha acontecido. Naquela noite, fiz minha ronda como sempre. Conferi os portões, olhei os tanques, a usina era enorme. Muitos becos escuros, outros com pouca luz. Enfim, para um garoto de 17 anos era assustador, mas eu precisava trabalhar. E não me saía da cabeça o que aconteceu com Roberto. Para mim, alguém tinha invadido a usina e ferido meu amigo, mas isso só ele poderia dizer. Foi com esses pensamentos em mente e concluindo minha ronda que do nada ouvi um ruído estranho. Logo em seguida, um rosnado abafado. Meu coração acelerou. Continuei andando com cautela e olhando para todos os lados. Foi quando notei marcas estranhas no chão. Eram pegadas grandes e arranhões profundos no chão de terra. Estava indo em direção ao setor de moagem. Esse local era sinistro à noite. A lanterna tremia na minha mão. As pegadas que vi eram grandes demais para ser de cachorro ou de onça. Comecei a sentir um medo terrível nesse momento. E logo tive a confirmação do que era. Vi um vulto enorme de pelos negros passando rápido entre as máquinas. Recuei e pensei que ele não tinha me notado. Mas para o meu azar, aquilo recuou também. Recuou 2 passos e olhou na minha direção. Os olhos daquela coisa eram amarelos e brilhantes. O bicho começou a me encarar. Agatha, o que estava ali na minha frente era diferente de tudo que já tinha visto. Comecei a tremer e não pensei 2 vezes.
Comecei a correr, tropeçando nas pedras que tinham no chão e ouvindo as pisadas atrás de mim. Ele estava quase me alcançando. Subi as escadas feito um tiro e me tranquei na sala de controle. Assim que eu fechei a porta, aquela coisa encostou junto, e eu ouvi ele arfando e arranhando. Liguei o rádio desesperado e gritava: Seu Zé, socorro! Tem alguma coisa aqui na usina! Mas só ouvi estática, e ao fundo aquele bicho rosnando e arfando. Agatha, tenho certeza absoluta que aquilo era um lobisomem. Todas as características dele condiz com os relatos que ouço. Ele ficou boa parte da noite do outro lado da porta tentando derrubá-la, enquanto eu me encolhi atrás de um armário de aço e rezava para chegar alguém ou aquele bicho ir embora. Na hora me lembrei do meu amigo Roberto. Com certeza ele viu a mesma coisa e infelizmente foi atacado. O lobisomem fazia barulhos horríveis com a boca e esmurrava a porta. Só foi embora da usina quando começou a amanhecer. E às 7 da manhã os funcionários começaram a chegar. Foi então que abri a porta e saí. Eu estava suando frio, pálido e tremendo de medo. Seu Zé me perguntou o que tinha acontecido e eu relatei que um lobisomem andava na usina durante a noite e me perseguiu até a sala. Alguns funcionários novatos, como eu, riram de mim, mas seu Zé e os funcionários antigos não. Eles ouviram com atenção e ficaram pensativos. Então perguntei se eles sabiam desse lobisomem. Seu Zé me disse que desconfiava e que outros funcionários já tinham visto esse bicho andando por lá, mas ele nunca havia atacado ninguém. O primeiro caso foi o Roberto. Ele disse também que já tinha levado esse caso para o dono da usina, mas foi ignorado. Então pedi ao seu Zé para me trocar de turno, mas nenhum funcionário quis trocar comigo. O jeito foi pedir as contas. Eu não ia passar outra noite sozinho naquela usina com o lobisomem. Seu Zé me pediu para não contar a ninguém, senão as pessoas não iam querer trabalhar lá. Mas eu não cumpri o que ele pediu. Contei essa história para todos que conhecia aqui em Iracemápolis. Uns acreditaram, outros faziam chacota, mas nunca liguei para isso. Eu sei o que vi, não sou louco. Bom, no dia seguinte fui até a casa do Roberto visitá-lo e contar que também vi o lobisomem. Mas ele estava completamente em estado de choque. Estava com o olhar perdido. Sua esposa me falou que os médicos disseram que ele sofreu um grande trauma e só com o tempo ele voltaria ao normal. Roberto estava sentado na cama olhando para o nada. Sua esposa quem o ajudava a tomar banho e se alimentar. Fiquei com muita pena do meu amigo. Me coloquei no lugar dele. Ele deve ter passado momentos assustadores com aquele lobisomem. Agatha, desde esse acontecimento, nunca mais duvidei de quem diz ter visto um lobisomem. Pois lobisomem é real sim, eles existem de verdade. E são horríveis, nada a ver com lobisomem de filme. São criaturas tenebrosas. Uns 6 meses depois desse ocorrido, fui morar em outra cidade e perdi o contato com o Roberto. Mas eu espero que meu amigo tenha se recuperado do susto que levou e que alguém daquela usina tenha feito algo para espantar o lobisomem de lá, pois com certeza ele já estava acostumado a perambular por lá. Bom, Agatha, esse é o meu relato. Não citei o nome da usina, pois ela ainda está na ativa, e não busco encrenca, apenas contar o que aconteceu com meu amigo Roberto e comigo, quando tivemos a infelicidade de cruzar com o lobisomem dentro da usina. Muito obrigada e boa noite. Relato: lobisomem aterrorizou pescadores na região de Olímpia, São Paulo. Boa noite a todos. Sei que muitas pessoas não acreditam que lobisomem existe, e muito menos em histórias de pescador. Me chamo Jorge, sou pescador com muito orgulho sim, e eu vi um lobisomem. Fazia tempo que eu não pescava com os amigos, e depois deles insistirem muito, acabei topando. Partimos de Ribeirão Preto numa van alugada.
3 amigos, calejados pela vida e viciados no cheiro do mato, da água e do peixe. Foi em 2016 e o destino era o Rio Grande, ali na região de Olímpia, perto de Barretos. Chegamos ao anoitecer. O vento assobiava entre as copas das árvores. O motorista da van nos deixou lá e partiu. Nos instalamos em palafitas, fincadas no meio do rio, ligadas por passarelas estreitas e bambas. Nada de novo para nós. A correnteza batia forte nos pilares, e o ranger das madeiras parecia um aviso que ignoramos. Mas estávamos muito empolgados. Fazia tempo que não nos reuníamos, cada um por um motivo. Então era um acontecimento. Éramos homens maduros, que não temiam o escuro. Ou pelo menos é isso que a gente gosta de acreditar, não é? Bom, durante o dia, o barulho das linhas sendo jogadas na água abafava qualquer outra coisa. Mas à noite, o vento forte batia nas palafitas violentamente. E foi isso que nos impossibilitou de perceber rapidamente a presença daquela criatura. Na primeira noite, ouvimos estalos estranhos, que vinham da mata ao redor. Meu amigo Carlos nos tranquilizou. Disse que naquela região havia muitas capivaras. Bom, a pescaria seguiu, até certa altura da madrugada, e depois fomos dormir. Mas quando amanheceu, percebemos manchas de sangue nas tábuas de algumas palafitas. Então fomos mostrar para o caseiro responsável pelo local. O homem, um senhor de uns 60 anos, riu e desconversou. Mas o cheiro também era muito forte. Era podre, uma coisa enjoativa que grudava no nariz e na garganta. A esposa do caseiro era responsável por nossas refeições. Nos trazia marmitas deliciosas. Uma velha miúda, de voz arrastada. Só vinha à margem do rio ao entardecer. Deixava as quentinhas empilhadas e voltava para sua casinha. No segundo dia, percebi que ela nunca atravessava as palafitas. Achei aquilo muito estranho. Cheguei a comentar com meus amigos, mas ninguém me deu assunto. Enfim, na terceira noite, caiu uma chuva pesada. Relâmpagos cortavam o céu, atrapalhando nossa pescaria. Mas foi aí que eu ouvi algo que nunca tinha ouvido antes. E juro por Deus que ouvi mesmo. Era um uivo longo, vindo da margem. Não era de cachorro, porque desde nossa chegada não vimos um vira-lata sequer. Era diferente demais, dava medo. Eu já estava deitado e levantei com o coração aos pulos. Meus amigos também se levantaram e se perguntavam que diabos era aquilo. O Vanir, que era o mais valente de todos, disse que ia lá fora ver o que era. E abriu a porta. Estava um pouco escuro, mas mesmo assim, com o apoio de uma lanterna potente, nos deparamos com algo fora do comum. No fim da passarela, perto da última palafita, tinha um bicho. Parecia estar agachado, mas era muito grande. Aquilo tinha as costas arqueadas e os pelos brilhavam sobre os pingos da chuva. Ágata do céu, ficamos paralisados observando aquela coisa, quando um raio caiu bem perto daquilo e clareou ao redor. Foi muito rápido o que vimos, mas aterrorizante. Aquele bicho, na verdade, parecia um homem, ou uma mistura de homem e animal. Tinha os olhos vermelhos e boca igual de cachorro, mas os dentes eram maiores e estava babando. Era coberto de pelos e tinha umas patas gigantescas para ser um animal simples. Eu juro que quis gritar na hora, mas quem disse que a voz saiu? Fiquei durinho, travado, olhando para aquela coisa. Nisso o Vanir nos gritou: "Entrem, entrem, rápido!" Entramos e fechamos a porta com tudo. O Carlos começou a passar a mão no rosto e perguntar: "Vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo? Aquilo é um lobisomem!" E o Vanir pedia para a gente ter calma, pois estávamos desesperados, com medo do lobisomem vir nos atacar. "Calma, gente, calma! Vamos fazer silêncio!" Bom, eu já estava em completo silêncio, pois o choque de ver uma coisa daquela não é para qualquer um, não. Vocês não têm noção do quanto um lobisomem é feio e sua figura é intimidadora.
A todo momento eu só pensava que ele nos viu e ia nos atacar. A noite demorou para acabar, viu? E quando os primeiros raios de sol apareceram, saímos para fora. Olhamos cada canto das passarelas e palafitas. Encontramos um saco de peixes, largado e rasgado. Tinha muito sangue ao redor. Batemos na porta e o pescador que antes estava ocupando o lugar não abriu a porta. Preocupados, corremos até o senhorzinho responsável. E a explicação dele foi que na noite anterior o tal pescador tinha ido embora. Mas não ouvimos nenhuma movimentação nesse sentido. E quando questionamos sobre o sangue e o saco de peixes, ele disse que com certeza o pescador não quis levar tudo que pescou e deixou o saco para fora, o que deve ter atraído alguma onça, por isso aquele sangue espalhado. Mas, Ágata, nada disso fazia sentido, porque vimos aquela criatura agachada no fim da passarela. Estava próxima àquela bendita palafita. Na mesma hora falei para meus amigos que aquela pescaria já tinha acabado, que era melhor voltarmos para casa. Mas o Vanir insistiu que queria ficar mais uma noite para ver se o lobisomem voltava. Depois de muita discussão entre nós, ficamos mais uma noite naquele lugar. Às 20 horas a chuva voltou com mais força ainda. A palafita balançava, parecia que ia desmanchar. Ninguém conseguia dormir com os barulhos. Em certa hora, ouvimos aquele uivo novamente. Me estremeceu até a alma. Dessa vez parecia mais próximo e mais intenso. Vanir se levantou e queria abrir a porta, mas não deixamos. O lobisomem estava perto demais. Mas ele era tão metido a machão que teimou e abriu a janela. Quando abriu, quase caiu para trás. O lobisomem estava bem ali, parado, ouvindo a gente conversar. Ágata, vê-lo de longe foi assustador, mas de perto foi pior ainda. Vanir trancou a janela rapidamente e começamos a gritar por socorro. O lobisomem, percebendo nosso medo, começou a esmurrar a janela. Nos posicionamos atrás da janela e da porta para impedir sua entrada. Mas a palafita não oferecia proteção alguma contra uma criatura daquelas. Quanto mais gritávamos, mais o lobisomem uivava e batia nas madeiras. Isso durou cerca de 30 minutos, até que ouvimos ele se afastando. Não dormimos e a chuva forte durou a noite inteirinha. Na manhã seguinte, arrumamos nossas tralhas e quando estávamos indo acertar o pagamento com o senhorzinho, foi que nos demos conta que a esposa dele não tinha nos levado as marmitas da noite anterior. Então perguntei a ele por que ela não levou nosso jantar e disse que não ia pagar por algo que não comemos. O velhote ficou todo sem jeito e inventou que a velha pegou um resfriado forte, por isso não preparou o jantar. Diante daquela explicação duvidosa, não esperamos mais nada. Pagamos ele e fomos para a pista. Nos metemos no primeiro caminhão que parou para nos dar carona. Voltamos para Ribeirão Preto. Ágata, desde então encerrei a carreira de pescador. E olha que pescava desde moleque. Já viajei para muitos lugares para pescar, inclusive em alto mar. Mas ver um lobisomem tão de perto me abalou demais. Sou grato a Deus por não ter acontecido coisa pior. Depois que fiquei sabendo que na região de Olímpia, essas criaturas já foram vistas rondando as margens do Rio Grande. Mas nada me tira da cabeça que aquele casal de idosos escondia alguma coisa. Enfim, esse foi o meu encontro com essa criatura. Uma experiência bem assustadora, que espero nunca mais passar. Meus amigos e eu estaremos ouvindo o nosso relato no seu canal. Obrigada e boa noite a todos. Esses foram os 2 relatos de hoje, família Uivos. No primeiro relato, senti o medo do Sr. Célio. Eu acredito que seu amigo foi atacado pelo mesmo lobisomem. E se nos dias de hoje ainda não acreditam em lobisomem, imagina décadas atrás. O dono da usina realmente não se importava com a segurança dos seus empregados. Já no segundo relato, a região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, realmente tem muitos relatos de avistamentos de lobisomens. Isso vem desde muito tempo, talvez por ser uma região de muitas fazendas, muitas matas,
lugares perfeitos para quem carrega essa sina poder se esconder, não é? Deixe a sua opinião sobre esses relatos nos comentários. E não esqueça também de deixar um like para ajudar o canal Uivos, ok? Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve para Carlos Manuel, Fábio Lima, Jorge Capella, Rosimeire Ramos, Ana Cristina Mendonça, Karina Alves e Sofia, Jacerine Cunha, Jaqueline Souza da Silva, Joana Santos Saraiva, Jonas Luiz, Severina Barbosa, Eliane Nascimento, Evaldo Ribas, Elisandra Cruz, Iramir Soares, Verdades Inconvenientes, Simone Fagundes, Andy, Ana Paula Ribeiro, Alcélio, Adria Costa, Nilce do Lago, Iraci Souto, Eduardo Nascimento, Eliezer Gonçalves, Antônio Júnior, Dani Ribeiro, Suzane Palim, Felipe Navarro, Ellen Santos, Diva Gomes, Ângelo Augusto da Silva, Marcos Queiroz, Rosilda Pereira, Néia Oliveira, Maria de Fátima Soares, Richarlison Sena, Angélica Guimarães, Francisco Oliveira, Hélio Silva, Emerson Tadeu, Luciano Luiz Sena, Lúcio Oliveira, Beatriz Reis, Adeltale Venega, Valdênio Oliveira, Arlete de Freitas, Luciana Souza, Camila Marques, Valdiléia Noronha, Velda, Talita Silva, Kátia Cristina, Ana Paula Oliveira, João Passoni, Marisa Oliveira, Florinda Dias e Milena Moura. Quero mandar também um salve para os canais parceiros NS Oculto, Medo Silencioso, Rota do Medo e É de Arrepiar, que sempre estão por aqui apoiando o meu trabalho. Muito obrigado a todos, é recíproco. E vão lá, amigos, conferir o trabalho desses canais que são ótimos. Meu muito obrigada, família Uivos, por todo o carinho e apoio que vocês me dão. Minha gratidão é verdadeira. Um cheiro no coração de cada um de vocês. Agora me despeço desejando a todos uma noite abençoada, uma excelente semana, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!